Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Confesso que eu não tenho falado muito sobre falsas aparições marianas, porque a questão do Apocalipse agora não para. Realmente está muito complicado lidar com o Apocalipse. Eu vou fazer aqui alguns comentários, tá? Sobre o vídeo do nosso grande debatedor católico, Ariel Lazari, tá? E aqui não é uma crítica ao Ariel. Eu não irei fazer aqui como paraquedista de plantão. Abrir uma live, fazer um vídeo falando, né, o que ele falou do Robson, expondo o Robson sem ter conhecimento do que estava falando. É muito complicado isso. Você tentar fazer uma análise de algo que você não tem conhecimento. É que eu vou fazer aqui, né, uma análise em cima de algo que eu tenho conhecimento, tá? Não estou me gabando, mas algo que eu estudo há anos, no mínimo 20 anos. Eu estudo escatologia, tá? Estudo o Apocalipse, entre outros temas também. E como eu te falei, não é uma crítica à pessoa, a pessoa do Ariel, e sim aqui ponderando algumas coisas que ele falou no último vídeo dele a respeito do Apocalipse 12 e Apocalipse 17, ele falando ali sobre uma acusação principalmente do lado adventista, algo ali que é muito complicado, compara a mulher do Apocalipse 12 com a mulher do Apocalipse 17. E é claro que os adventistas eles tentam colocar a Igreja Católica em tudo, em tudo. Porém, o Apocalipse, gente, prestem atenção. O Apocalipse ele não é complicado, desde que você coloque o Apocalipse no seu devido lugar. O Apocalipse foi escrito por um hebreu, dentro de um contexto histórico, dentro de uma cultura que não é a nossa. A língua que o Apocalipse foi escrito é o grego koiné. Tem toda uma semântica dentro daquele idioma que não tem no português, por exemplo. E tem algo muito complicado, porque além dele ter sido escrito dentro de um grego koiné, quem escreveu era de uma cultura diferente, que era a cultura hebraica. Os símbolos usados no Apocalipse vêm da cultura hebraica. E foi transmitido dentro de um outro idioma, que era o grego. Então tem essa complicação. Porém, se você colocar o Apocalipse no seu devido lugar, não fica difícil interpretar o Apocalipse. O Robson fala muito bem, né? Um hebreu, na época, iria entender perfeitamente o que o Apocalipse estava transmitindo e o que São João, né, quis revelar naquele livro. Mas vamos lá, que eu vou colocar aqui, né, um pedaço do vídeo do Ariel. Não vou colocar o vídeo inteiro, porque o vídeo tem 20 minutos e eu não estou aqui para fazer react do vídeo do Ariel. Eu vou colocar minha posição, que é o lado preterista. Eu acho que ele não é preterista, acho que ele tem conhecimento do preterismo, mas ele não se aprofundou no preterismo. Acho que não é, né, a ideia dele se aprofundar nisso. Falando do Apocalipse futurístico, gente, eu sou totalmente contra a interpretação futurística, seja ela tipológica, anagógica. Anagógica tudo bem, né? Um padre fazer uma interpretação anagógica do Apocalipse numa homilia tá certinho, tá 10, tá? Mas um apologista fazer uma interpretação anagógica eu sou contra, tá? E o Apocalipse futurístico ele é muito perigoso para o católico. Por que ele é perigoso? Porque você parte de conjecturas, coisas subjetivas. Não tem como interpretar um Apocalipse dentro do aspecto futurístico sem conjecturar, sem trazer ali coisas subjetivas. E é perigoso porque há 20 anos eu não via católico, nenhum católico, usando termos que hoje eu vejo. Por exemplo, tem católicos, principalmente videntes, dizendo que realmente o anticristo
vem de Roma, que a Babilônia é a própria Igreja Católica. Eles adotaram essa visão protestante. Tentam mudar um elemento aqui, um elemento ali, mas acaba caindo na mesma interpretação. Então é muito comum. Você vê o opúsculo de La Salette, que graças a Deus aquela porcaria foi condenada pela igreja, né? E você vê o opúsculo falando que Roma ia ser sede do anticristo, que a igreja iria ser eclipsada, tá? Que Roma iria perder a fé. Então, isso aqui é um pensamento totalmente protestante. Você não vai ver um padre da igreja, gente, não tem ninguém na patrística. Ninguém na patrística que tenha mencionado a Igreja Católica como prostituta da Babilônia, como sede do anticristo, que um papa ou um bispo iria ser o anticristo. Não tem ninguém na patrística falando um absurdo desses. E aí me aparece um opúsculo maldito como esse de La Salette, que graças a Deus foi condenado. Videntes que não vê Maria nenhuma aí falando que o anticristo já está em Roma. Por isso que eu falo, o apocalipse futurístico ele é perigoso, principalmente para o católico. O preterismo vem e conserta tudo isso. E eu vou mostrar para vocês como o preterismo conserta todos esses equívocos. Tá? E aqui eu não sou ninguém perto de grandes teólogos. Por isso eu tento trazer a visão de santos, padres e doutores da igreja em cima do Apocalipse. Nunca você vai ver o Cris Macabeus dando uma explicação do Apocalipse se não tiver um padre, alguém que sustente, né, essa visão ou algo parecido, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Deixa um comentário aqui. Mais uma vez, não estou criticando a pessoa do Ariel, tá? Estou fazendo alguns comentários em cima do vídeo dele e ponderando algumas coisas que eu não concordo. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, QR Code aqui, né, do Pix do canal, ou através da chave pixcrismacabeus@gmail.com. E também, gente, vamos ajudar a nossa grande amiga Karina Marinho, está passando por um momento difícil, ela e o filho, tá? É uma questão de saúde, também financeira, tá bom, gente? Então tá o Pix dela aqui, ó, 14997768239, tá? Ana Karina Marinho, vamos ajudar e contribuir. E você pode também contribuir para ajudar a Karina na rifa solidária aqui. Ainda tem alguns números, gente, e a gente infelizmente teve que mudar a data do sorteio porque tem 83 números ainda a serem vendidos, tá? R$15 aqui, gente, R$15 um número aqui, você pode ganhar a imagem da Sagrada Família. O segundo prêmio, esse é o primeiro prêmio, tá? A imagem da Sagrada Família. O segundo prêmio é um colar da medalha a medalha da Sagrada Família também. E o terceiro prêmio é um livro do nosso grande amigo Wesley, A Historicidade do Evangelho de São Lucas. Então tem 3 prêmios aqui. Eu sei que todo mundo faz de coração, né? E não tá nem aí com o prêmio, mas a gente tenta retribuir da melhor forma possível. Então vamos ajudar a nossa grande amiga Karina Marinho, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a interpretação dele a respeito do Apocalipse 12 e do 17. Confesso que o Apocalipse 12 eu nem vou entrar nessa questão, porque muita coisa eu concordo, só com a questão de Israel ali. E eu percebi que ele tem o Ariel, ele tem um apreço por Israel. Eu não sei porquê, mas ele tem esse apreço por Israel e ele tenta tirar a figura de Israel, de Jerusalém, de dentro do Apocalipse, quando Israel e Jerusalém está totalmente inserido no Apocalipse. Esse que é o problema. Na verdade, o Apocalipse fala de Israel e de Jerusalém. E ele tenta tirar por este apreço, né, que eu vejo que ele tem por Israel. Não vou entrar nessa questão, que é algo meio assim, mais de gosto mesmo, né? Então vamos lá que eu vou aqui mostrar um pouco da fala dele e depois só vou ponderar algumas coisas. A igreja também, com os seus mártires morrendo, enquanto tenta trazer Jesus Cristo ao mundo, tenta trazer a mensagem do Evangelho ao mundo, essa é a mulher. E, de fato, ela dá à luz a um filho. Quem? Israel traz Jesus Cristo para todas as nações, é a luz que brilha na Galileia dos gentios. Nossa Senhora fisicamente traz a Jesus Cristo.
E a igreja traz a Jesus Cristo através dos sacramentos. Então aqui temos essa mulher, claramente esse é o significado que é dado aqui para a mulher. Agora eu vou te perguntar, a gente pode conceber que o Antigo Testamento se corrompeu? Não. Israel se completou na igreja. Então, aqui eu já não concordo muito com a fala do Ariel, tá? Israel não se completa na igreja, até porque Israel perseguiu a igreja. Nós temos na Bíblia Sagrada mesmo toda a luta, principalmente de São Paulo contra os judaizantes. Nós temos a carta aos Hebreus que mostra o fim da antiga aliança. E que aquilo não era mais necessário, que tinha envelhecido, tinha que desaparecer. Né? Nós vemos Jesus Cristo ali condenando toda aquela geração dentro de Israel, condenando aquela geração por todos os crimes que foram cometidos ao longo da história. E, na verdade, tirando, né, alguns, tá, poucos israelitas, a maioria, realmente, eles não se converteram, tá? Tanto que eles pagaram um castigo muito grande por aquilo que eles fizeram. Então, realmente eu não concordo com essa teologia da completação, se é assim que eu posso falar, tá, gente? Ó, entre aspas. Da completação, porque eu sou adepto da teologia da substituição. A igreja, ela substitui Israel. Lá em Mateus 21, Jesus Cristo não fala exatamente isso, que ele iria tirar o reino daqueles judeus e este reino iria ser dado a um outro povo que iria produzir frutos daquele reino. Então não tem completação, tem substituição. Então eu já não concordo muito com esta parte aqui, tá? A árvore de Israel é onde nós somos enxertados, como diz a carta aos Romanos. Nós não somos enxertados na árvore, tá? A gente, na carta aos Romanos, capítulo 11, diz que nós somos enxertados na raiz. Essa é a realidade, tá? Na raiz, não exatamente na árvore em si, né? Então, se lá na frente aparece uma figura de uma mulher que é corrompida, não pode ser Israel. Então, olha aqui, gente... Aqui que complica, que eu tô vendo uma certa paixão, né, do Ariel por Israel. Não sei se é porque eu creio, o pouco conhecimento que eu tenho do Ariel, ele morou em Israel, acho, né? Ele aprendeu hebraico lá e eu vejo essa paixão que ele tem pelo local, mas enfim, não é muito a teologia da época, tá? Israel foi condenada e Jerusalém principalmente. Os judeus foram condenados por aquilo que eles fizeram contra Cristo e contra os santos, né? Nossa Senhora se corrompeu ao longo da vida? Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, nem na tradição. Nossa Senhora, toda pura, toda santa, também não se corrompeu. E a igreja pode se corromper? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, nenhuma das três pode se corromper. Não tem sentido eu pegar essa mulher escatológica aqui, que é Nossa Senhora, a igreja. Lembrando que aqui ele está refutando os adventistas, tá? Que dizem que a mulher do Apocalipse 12 é a mesma mulher do Apocalipse 17, que não tem nada a ver, que ele está certo, concorda em gênero, número e grau. Porque, segundo os adventistas, aquela mulher é uma igreja e a do Apocalipse 12 é uma igreja, e lá no Apocalipse 17 é uma igreja corrompida. A mesma igreja corrompida, é lógico que eles estão tentando jogar isso para a igreja católica, mas, porém o texto diz que não tem nada a ver uma mulher com a outra. Eu vou explicar isso aí para vocês, só que aqui entra uma questão muito complicada. Por quê? Porque aquela mulher do Apocalipse 17, sim, representa Israel, sim, representa Jerusalém. E a mulher do capítulo 12 não tem nada de Israel e nem Jerusalém ali. Ali está representando Virgem Maria e a igreja. É Virgem Maria e os descendentes, que fazem parte do corpo místico de Cristo. Não tem nada de Israel ali no Apocalipse 12. Eu não sei onde ele conseguiu encontrar Israel ali. Ali está falando do Novo Testamento e não do Antigo Testamento, né? Israel, e comparar com a próxima mulher que nós vamos ler aqui. Passam-se várias coisas, né? Nós temos as feras que começam a aparecer,
o anúncio das 7 pragas, o despejo das 7 taças, são vários acontecimentos, porque o Apocalipse ele tem vários ciclos fechados falando sobre o fim dos tempos, que é desde que vem Jesus Cristo até o juízo final, e o que vai acontecer até esse final. São vários ciclos. Não é que no capítulo 1 é na época de Jesus Cristo, o capítulo 22 é o final dos tempos, não é assim? Como eu falei, eu sou contra esse tipo de teologia e interpretação, tá? Apocalipse cíclico, apocalipse tipológico, apocalipse que vai acontecendo, acontece de novo, tá? Eu sou contra isso daí, eu não vejo isso no Apocalipse, não era essa a intenção do autor. A intenção do autor no Apocalipse era relatar 3 coisas: a grande tribulação, um reino milenar e depois do reino milenar o juízo final. São 3 coisas ali no Apocalipse, tem 3 fases, tá? E é cronológico. Então, grande tribulação, reino milenar, juízo final. Esse negócio que vai acontecendo, acontece de novo, isso é perigoso, como eu falei. É uma tentativa de sustentar o apocalipse futurístico, mas só sobrevive com conjecturas, só sobrevive com coisas subjetivas. Aí você vai pegar símbolos que você pode tentar encaixar em qualquer coisa na história da humanidade. Os adventistas fazem isso, né? Os próprios adventistas fazem isso, os protestantes fazem isso. E eu sou totalmente contra, não era essa a intenção do autor quando escreveu o Apocalipse, tá? Sim. São vários ciclos que chegam até o final dos tempos várias vezes. Cara, eu já vi o padre Paulo Ricardo falando isso, né? Mas realmente eu não concordo, tá? Qualquer exegeta sério de Apocalipse sabe disso. Aqui é uma questão muito complicada, tá, gente? Aí ele entrou numa coisa que eu também não gosto. Qualquer exegeta sério sabe disso. Quer dizer que quem tem outra visão não é sério. Eu não vou entrar aqui e falar assim que a visão futurística do Apocalipse não é uma visão séria. Eu falei que é perigoso, mas não é uma visão séria e que a igreja não aceita, por exemplo. Porque a igreja aceita a visão futurística. Eu nunca falei que a igreja não aceita, como ela aceita também o preterismo. A igreja não condena as interpretações, as possíveis interpretações do Apocalipse. A igreja não condena. Tá? Então você chega e fala, não, isso aqui que eu estou falando, qualquer exegeta sério sabe disso. Quer dizer que quem é contra não é sério. Aí eu achei um pouco lamentável essa fala do Ariel, tá? O que os adventistas dizem, eu vou admitir que eu não sei, nem tem. Então aí é que tá, ele tá falando que não sabe. Os adventistas, eles interpretam o Apocalipse basicamente como você tá tentando interpretar. Isso aqui que é complicado, porque os adventistas, eles acreditam de algum modo também nesse apocalipse cíclico e também sobrevive de conjecturas, tipo, a mulher vestida de púrpura escarlate é tal coisa porque a igreja católica tem essa cor. Sobrevive só de conjecturas e coisas subjetivas, né? Então a interpretação adventista é um pouco parecida com isso, né? Tem muito interesse em saber como eles fazem a divisão do Apocalipse, mas qualquer exegeta sério faz assim. Depois nós chegamos no capítulo 17, depois dessas várias... Aí vai entrar no capítulo 17, tá? O que eu concordo com ele é que o Apocalipse, a mulher do Apocalipse 17 não tem nada a ver com o Apocalipse 12. Só que o Apocalipse 17 explica quem é essa mulher. E não é Roma, não é a Igreja Católica. Essa que é a realidade, tá? Ciclos que vão passando aqui dos sofrimentos da humanidade. Capítulo 17. Então, um dos 7 anjos das 7 taças aproximou-se e falou-me: Vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada à beira das águas abundantes. Repara que agora a imagem da prostituta, né? São Pedro também vai trazer essa imagem da prostituta, é a Babilônia. Tanto que ela... São Pedro não fala que Babilônia ali é prostituta, gente. São Pedro fala que a Babilônia ali é uma região onde tem uma igreja eleita. E como eu falei, gente, a gente não pode tentar interpretar o Apocalipse segundo a carta de São Pedro. Mas Cris Macabeus, você interpreta o Apocalipse com os livros dos profetas, porque os profetas usam símbolos que São João também usa. Agora,
Mais uma vez, gente, São Pedro, ele morreu e possivelmente ele nunca teve contato com o livro do Apocalipse. Quando eu falo do Apocalipse, é o Apocalipse de João, tá? Tem outros Apocalipses também. Mas São Pedro morreu e nunca teve contato com o livro do Apocalipse. E talvez São João também nunca teve contato com essa carta de São Pedro. E com certeza eles não estavam falando da mesma coisa. Entende? São Pedro está falando de uma Babilônia e que hoje a gente tem o entendimento e a sabedoria também de que existia uma Babilônia no Egito, e essa Babilônia tinha uma igreja fundada por São Marcos, até porque São Pedro cita São Marcos, né? E São João está falando de uma outra coisa, está falando de uma cidade prostituta que tinha um nome enigmático na testa, que era a Babilônia. Então está falando de coisas... Apocalipse está falando de uma coisa e São Pedro está falando de outra, né? E São Pedro não cita a Babilônia como prostituta, viu, gente? Ela está aqui ao lado das águas abundantes, a Babilônia que representa o poder humano corrompido contra o povo de Deus. Foi isso que a Babilônia fez, né? Exilou o povo de Israel, o reino de Judá, levou ele para a Mesopotâmia. Então é um povo, assim, é a prostituta, é aquela nação que não se rendeu. É muito complicado chamar a Babilônia da Caldeia de prostituta, né? Porque levou o povo hebreu cativo para a Babilônia, sendo que foi um castigo que o próprio Deus, né, deu contra Israel. Foi um castigo. E usou a Babilônia para isso. E só por causa disso ele está chamando de prostituta. Eu realmente desconheço esse tipo de interpretação. Perante Deus, mas se rendeu perante o demônio, perante a fera. É isso que aconteceu com a Babilônia, tanto que o fim dela foi grande destruição na mão dos persas. E assim também toda outra instituição humana, todo outro poder humano que se colocar contra Deus. É uma prostituição, assim como Israel já foi chamado de prostituta também. Um exemplo disso é o profeta Oséias. Ele faz essa comparação entre Israel e a prostituta. Olha, gente, acho que todos os profetas, todos eles, acho que tirando Daniel, acho que não usa esse termo, mas todos usaram o termo de prostituta para Israel e principalmente para Jerusalém, tá? Só que ela termina bem, né? A mulher em Oséias termina bem. Essa aqui não pode ser Israel, porque olha só o que acontece. Ela que está à beira das águas abundantes são esses rios, né? O Tigre e Eufrates, ou então o rio Tibre, de Roma. Aí é que tá, gente. Olha, a interpretação dele já tá errada. Essas águas são o rio Eufrates. Cara, de onde tirou isso? As águas representam os povos pagãos, nações, povos e línguas. O próprio Apocalipse diz isso. As águas, a mulher está à beira dessas águas, que essas águas representam o quê? Nações, povos e línguas, ou o mundo pagão. Ali é um contraste da terra. A terra representa o quê? O mundo da circuncisão. Tá? Essa terra é representada por uma mulher. As águas, ela está à beira dessas águas, por quê? Porque as águas representam o quê? O mundo pagão, que não fazia parte do mundo da circuncisão, tá? Roma, porque o Império Romano perseguia os judeus e mais tarde perseguia os cristãos, inclusive... Olha, gente, essa história de que o Império Romano perseguiu os judeus, isso aqui foi... Cara, eu não sei de onde tiram isso. Mais uma vez, quando Roma entra em Israel, a Judéia depois passa a ser província romana, foi a pedido dos judeus. Os judeus clamaram por isso. Lembrando de um pacto que tinha lá com Judas Macabeu. O Judas Macabeu fez um pacto com o Império Romano, para que o Império Romano pudesse dar todo esse apoio militar e também, né, de infraestrutura a Israel. O próprio Judas Macabeu fez, e lá na época, né, de João Hircano e Aristóbulo, né, e nesta época aí os judeus foram atrás, acho que de Pompeu, se não estou enganado ainda, era Pompeu ainda, o Júlio César estava vivo. Eles foram atrás pedindo a intervenção de Israel ali para acabar com a guerra civil em Israel. Então,
cara, essa questão de perseguição contra Israel, gente, eles colocam um peso no Império Romano que não tinha esse peso, tá, gente? O Império Romano era realmente tinha uma estrutura militar muito forte, mas não era dessa maneira como é retratado nos filmes em Hollywood. O livro do Apocalipse foi escrito quando a primeira grande perseguição, a de Domiciano, foi feita em todo o Império contra... É que tá. A primeira grande perseguição foi com Domiciano. Que é um erro histórico, tá, gente? A primeira grande perseguição de Roma contra os cristãos foi feito por Nero e não por Domiciano. E a perseguição de Nero foi contra os cristãos em Roma, tá, gente? Em Roma. A perseguição de Domiciano foi contra a família de Jesus Cristo. Então, assim, Domiciano procurou os familiares, e Eusébio de Cesareia ele narra isso em História Eclesiástica. Ele busca os familiares de Jesus Cristo porque os próprios judeus colocaram na cabeça de Domiciano que os cristãos tinham um Deus que ia tomar o império dele. Que esse Deus era Jesus Cristo. E aí Domiciano manda buscar o quê? Os familiares de Jesus Cristo. Começa essa perseguição contra os familiares de Jesus Cristo. Então a perseguição é diferente, tá? Mas a grande perseguição dentro de Roma foi com o imperador Nero. Só que antes disso teve a maior perseguição, uma perseguição muito maior do que a perseguição de Nero e Domiciano, que foi por parte de Agripa I em Israel, os próprios judeus perseguindo os cristãos. Então, cara, parece que os católicos, eu vejo muitos padres fazendo isso. Eles passam por cima dessa perseguição judaica contra os cristãos, que foi uma carnificina, tá, gente? Tanto que o primeiro a morrer ali foi Santo Estevão, depois nós temos São Tiago Maior, depois nós temos São Pedro que quase morreu, também tem que se exilar, outros apóstolos se exilaram também. Foi uma carnificina contra os cristãos em Israel. Por isso que eles pagaram o preço, que é o castigo da Grande Babilônia no Apocalipse, né? Contra os cristãos. Os cristãos esperavam essa resposta de Deus, e ainda estava vivo o apóstolo João, sobre o que seria do reinado de Cristo. Porque Cristo é rei, mas não voltou ainda, e aí? Quanto tempo vai levar? Como é que vai ser essa perseguição agora que parece que vai acabar com a igreja? E João tem essa visão, inspirado pelo Espírito Santo, escreve mostrando como vai ser o fim dos tempos. E agora ele começa a falar dessa prostituta, que é Roma, nesse caso, que ele compara com Babilônia, e que pode ser qualquer outro poder. Bom, vamos parar por aqui, gente, porque o que eu queria frisar é isso daqui, né? E eu confesso que eu não estou falando que o Ariel cometeu uma heresia, tá? Alguns padres da igreja interpretaram mesmo esta Babilônia como sendo Roma. Tá tudo ok, eu não concordo, porque outros padres da igreja interpretaram como sendo Jerusalém. E que realmente não tem como fugir disso. Você não consegue... Eu já desafiei aqui vários futuristas. Me mostre aqui quais são as características dessa Babilônia que você pode ligar ao Império Romano ou à Igreja Católica, como eles gostam. Você não vai conseguir. Agora, todas as características são ligadas a Jerusalém e o Reino de Israel, tá? Eu vou pegar dois versículos dentro do contexto, tá, gente? Dentro do contexto, para mostrar que o próprio Apocalipse diz quem é esta mulher, a prostituta, não a mulher do Apocalipse 12. Ele representa a Virgem Maria e a igreja. Mas a mulher ali do Apocalipse 17, a mulher do Apocalipse 17 é uma prostituta. E o próprio texto vai dizer quem é, tá? Vamos lá, isso aqui é uma exegese básica, porque em dois textos explicam isso aí. Primeiramente, você não pode confundir a mulher prostituta com a besta. A besta é uma coisa, a mulher é outra. A besta do Apocalipse, eu concordo em gênero, número e grau, que trata do Império Romano. Tá? Então são 7 imperadores ali na época de João. Só que a mulher não faz parte disso. Tanto que a besta é quem destrói a prostituta aqui. É a besta quem destrói a prostituta amando de Deus. Amando de Deus, ó, porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento. Que se cumpram, né, o seu intento. Então a besta aqui, ele destrói a
a prostituta, odeia a prostituta, então não pode ser Império Romano com Império Romano, gente. Não tem como, tá? Então são dois personagens diferentes, tá? Um do outro. Tem uma diferença entre os dois personagens. Só que o texto do Apocalipse 17 aqui, tá? O texto do Apocalipse 17, ele mesmo diz quem é essa mulher. Lá no versículo 18 vai falar, olha, a mulher, prestem atenção nisso daqui, gente. São João, ele diz quem é a mulher. São João diz quem é a mulher. A mulher que viste, esta mulher, a prostituta, esta mulher que eu narrei no Apocalipse 17 inteiro, que tem a taça com as abominações, que tem tem tudo ali, né? Escrito o nome Babilônia, púrpura, escarlate. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Fazendo exegese subjetiva, conjecturando isso daqui, você pode encaixar qualquer merda aqui, né? Perdão da palavra. Tem gente que fala que é os Estados Unidos, tem gente que fala que é a Igreja Católica, tem gente que fala que é, sei lá, o islamismo. Só que isso não é exegese, gente. Isso é achismo, é outra coisa. Achismo de propriedade. Ah, mas é o Império Romano, porque a grande cidade aqui é Roma e ela que reina sobre os reis da terra. Tá, me mostre um texto bíblico, ou pode ser até apócrifo, que trate aqui a grande cidade como sendo Roma. Quando Roma foi chamada de grande cidade, assim, nesse caso, nesse sentido aqui. Roma tinha, prestem atenção, gente, Roma tinha praticamente 700 anos nessa época. Passou por monarquia, república e império. Aí você não vai ter um texto onde chama Roma exatamente de grande cidade e não vai ter nenhum texto onde diga que Roma é prostituta. Até porque para ser tido como prostituta tinha que ter um vínculo único com Deus, matrimonial com Deus. E Roma não tinha esse vínculo com Deus nessa época. Então, aqui está mostrando aqui, ó, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O grande problema aqui, e eu acho que o Ariel, por ter um conhecimento de... Gente, ele tem conhecimento do hebraico, ele fala hebraico, né? Eu acho que ele poderia conseguir... Se você tem o conhecimento do hebraico, no hebraico não vai mudar muita coisa para o grego aqui não, tá, gente? O termo terra aqui não é planeta Terra, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alguém mesmo acredita que na época de Cristo, mais uma vez, Ariel. Ninguém na época de Cristo chamava o cosmos de planeta Terra, gente. Ninguém fazia isso. Esse termo grego aqui não diz que é o cosmos, tá? Que seria o planeta ou o universo. Esse termo aqui é restrito a algo delimitado, a um território delimitado, gente. Isso aqui é gente, por isso que eu falo, fazer exegese em cima de achismo é muito complicado. E o futurismo, ele só sobrevive em cima do achismo, tá? Eu estou criticando agora a interpretação futurística, porque eu não concordo. Vive em cima do achismo. Então ele olha o termo Terra aqui e ele acredita que isso aqui é o planeta Terra. E se você pegar qualquer léxico, você vai ver que isso aqui é um território único, habitado, um território habitado, delimitado. E aí você vai pegar, vai ver que aqui está falando de Israel. E aí que eu falei, eu vejo que o Ariel ele tem uma paixão, né, por Israel e acaba bloqueando isso daqui, tá? O termo terra na Bíblia Sagrada, quando não diz qual terra que é, a terra dos egípcios, a terra dos filisteus, quando fala só terra, é a terra do autor, de quem está escrevendo. E aqui está falando a terra de Israel, tá? O território de Israel. A mulher que vistes, presta atenção, a mulher que viste é o quê? A grande cidade. Então a gente está falando de uma cidade, não está falando, não tá falando de igreja, está falando de uma cidade que era chamada de mulher. Gente, só tem 2 cidades bíblicas que foram chamadas de mulher: Samaria e Jerusalém. Samaria, Jerusalém. E esta cidade que é chamada de mulher,
ela também é conhecida como a grande cidade. E ela é conhecida como a cidade que reina sobre esses reis da terra, tá? A primeira coisa é saber, né? Eu não preciso aqui entrar numa exegese para mostrar que Jerusalém era conhecida como uma mulher. Você não tem, como eu falei, nenhum profeta chamando Roma de mulher, cara. Não tem. Você não vai ver isso daí. Muito menos de prostituta. Agora, quem é a grande cidade, gente? Por que São João ele coloca aqui, ó, grande cidade? Porque ele enfatiza, ó, a mulher que viste é a grande cidade. Porque ele já tinha explicado. Anteriormente, em outro texto, ele já tinha dado essa explicação. Ele não colocou aqui como algo subjetivo. Ó, coloque na tua cabeça a grande cidade. E aí você decide qual cidade que é. É Roma, Estados Unidos, o Vaticano, sei lá. Você decide qual é a grande cidade. Não. Ele está falando é. Por quê? Ele está falando é porque já tinha dado explicações a respeito dessa cidade. Está lá no Apocalipse 11, no versículo 8, quando ele está falando exatamente ali das outras testemunhas. E o que ele vai falar? Os seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade. Olha aqui. Por isso que aqui no Apocalipse 17, ele vai dar, né, essa explicação. Ó, essa mulher que viste é a grande cidade. Porque eu já expliquei quem é a grande cidade. Quem é a grande cidade aqui, gente? Que se chama, né, espiritualmente Sodoma e Egito, e onde o seu Senhor foi crucificado. Então, preste atenção, gente. Espiritualmente é o quê? Sodoma e Egito. Se você pegar a literatura hebraica e no Antigo Testamento, você vai ver que Jerusalém era chamada de Sodoma e Egito pelos profetas, tá? E aqui ele está afirmando, olha aqui, ele está afirmando, e onde o seu Senhor foi crucificado. Agora eu pergunto, gente, onde Jesus Cristo foi crucificado? Ah, mas aqui não está falando de Jesus Cristo, então qual é a cidade que crucificou o seu próprio Senhor? Roma, foi Roma quem crucificou o seu próprio Senhor? O Império Romano não iria crucificar o seu próprio Senhor, gente. O Império Romano. Ah, mas foram os romanos que crucificaram Jesus Cristo. Os romanos executaram uma condenação que veio dos judeus. Lá no Evangelho de São João, os judeus eles falam, os fariseus, nós temos uma lei, segundo a nossa lei ele deve morrer. Pilatos lavou as mãos, Pilatos não viu crime algum. Jesus Cristo não recebe nenhuma condenação por parte dos romanos. Não tem nenhuma condenação por parte dos romanos. Isso está lá no Evangelho, gente. Não é o Cris Macabeus quem está falando. Não sou eu. Agora, a Bíblia menciona que ele foi condenado segundo as leis judaicas. Segundo as leis judaicas. Os romanos apenas executaram, né, fizeram o trabalho do executivo, executaram aquilo que foi determinado pelos judeus. Tá? E Roma, gente, presta atenção, Roma não poderia crucificar o seu próprio Senhor, porque um romano era proibido ser crucificado. Tanto que São Paulo não morre crucificado exatamente porque era proibida a crucificação de romanos, ou quem tinha alguma cidadania romana. Então, Roma jamais iria crucificar o seu próprio Senhor. Tá? Então aqui está falando de Jerusalém. Jerusalém. Então nós já temos aqui, ó, a mulher, nós sabemos que Jerusalém era tratada como mulher, prostituta, está falando lá no começo do Apocalipse 17 que era prostituta. Se você pegar Ezequiel, você vai ver aqui, falando sobre Jerusalém, né? Olha aqui, falando sobre Jerusalém, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém e suas o quê? Abominações. Assim diz o Senhor a Jerusalém. Vai falar sobre a origem de Jerusalém, né? E vai falar aqui, ó. Presta atenção aqui. Ó, a cada canto do caminho edificaste em teu lugar alto, né? O teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a tudo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar. E depois vai falar que ela também se prostituiu com os assírios, entre
a Caldeia, vai falar sobre as prostituições de Jerusalém, né? Então aqui a mulher prostituta, que é a grande cidade. Lembrando que também Flávio Joséfo afirma que Jerusalém era conhecida como uma grande cidade em 3 ou 4 textos, que eu posso trazer depois aqui, já mostrei em outros vídeos. E Jeremias em Lamentações também fala que Jerusalém era a grande cidade. E aqui está falando que a grande cidade é onde o quê? O seu Senhor foi crucificado, tá? E aí entra a última questão aqui. Que reina sobre os reis da terra? Pronto. Quando que Jerusalém reinou sobre os reis da terra? Se você tratar isso daqui como planeta Terra, de um modo que não pode ser feito, porque na época ninguém chamava... Desculpa, peraí, gente, peraí. Ninguém chamava isso aqui de planeta Terra, aí tudo bem, tá? Só que, infelizmente, Jerusalém, gente... Infelizmente, naquela época não existia esse termo, planeta Terra. Ninguém chamava o mundo de Terra. Terra é só um local determinado, tá? Mas aí entra a pergunta, né? Como é que Jerusalém reinou sobre os reis da terra, né? Aí o cara fala, você tá louco, Cris Macabeus? Você tá louco? Né? Deixa eu ver aqui, ó. Presta atenção aqui no que eu vou explicar para vocês, tá, gente? Pronto aqui. Na época de Jesus Cristo, para quem não sabe, até Agripa I, depois do rei Herodes, depois de Herodes Magno, quando Jesus Cristo volta do Egito, depois de Herodes Magno, desde que Jesus Cristo volta do Egito até a destruição praticamente de Jerusalém, ou até o reinado de Agripa I, Israel era dividido em 4 reinos, 4 basileias, tá? Do termo grego. Lembrando que esse termo grego você pode traduzir tanto como rei como governador, tá? Então pode ser governo ou pode ser reino também, é basileia, né? Então é tudo a mesma coisa. Presta atenção aqui nesse texto aqui. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, verso 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente ou governador da Judéia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, e o seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, né? Então Felipe era da Itureia e de Traconites. E Lisânias, tetrarca de Abilene. O que é a tetrarquia? A gente está falando da tetrarquia de Herodes Magno, gente. Quando Herodes Magno morre, Roma divide Israel em 4 reinos, dando predominância à Judéia. Então, o governador da Judéia tinha predominância sobre todos os outros 3 reinos, tá? Então, mas cada reino tinha um governador. Então você tinha Pôncio Pilatos, que estava no lugar, naquela época, de Arquelau. Primeiramente, a Judéia foi dada a Arquelau, teve uma disputa lá entre Arquelau e também, né, a Herodes Antipas. Roma veio, né, e determinou que Arquelau iria ser o rei na Judéia e que Antipas iria lá para Galileia, tá? Mas Antipas queria o reino da Judéia, enfim, os 2 irmãos brigavam ali, só que tempos depois, Arquelau foi deposto pelos romanos a pedido dos judeus. Ele começou a arrumar muita encrenca lá com a comunidade judaica e Roma botou Arquelau para correr e aí colocou governadores lá, né? Colocou alguns governadores até chegar a época de Pôncio Pilatos, mas passaram vários governadores até Pôncio Pilatos. Então, primeiramente, quem era rei na Judéia era Arquelau, tá? Depois de Arquelau, chegou até a época de Pôncio Pilatos ali, né, que é o mais conhecido.
Tinha Felipe, Herodes Antipas e Lisânias, né? Felipe ali governando o leste do Rio Jordão, Antipas, né, a Galileia e aqui a Bilênia era Lisânias, tá? Então o reino de Israel, ele era dividido em 4. Foi dividido em 4 reinos, tá? Por isso que a mulher que viste, que é Jerusalém, é a grande cidade, que é Jerusalém, que matou o seu próprio Senhor, crucificou o seu próprio Senhor, e ela reina sobre os reis da terra, porque ela tinha predominância sobre os outros 3 reinos. Só para vocês terem uma ideia, né? E depois, gente, só para vocês terem uma ideia, mais tarde, quando a Agripa I assume o poder na Judéia, ele já tinha dominado os outros reinos ali e acaba tomando todos os outros reinos, né? Diz aqui, ó, História Eclesiástica de Eusébio vai falar assim, morreu Tibério e depois dele tomou o poder Caio, que é Calígula. Em seguida, pôs sobre Agripa a coroa do comando sobre os judeus, fazendo o rei das tetrarquias de Felipe e Lisânias, as quais, não muito tempo depois, juntou também a de Herodes Antipas. Então ele pegou e dominou tudo. A Agripa I, né, acaba dominando todos os outros 3 reinos e se sagra rei na Judéia, tá? Por isso que a Judéia tinha predominância sobre os outros 3 reinos. Por isso que... Deixa eu voltar aqui no navegador, gente. Calma aí, só um minuto. Aí. Por isso que a mulher que vistes é a mulher que reina sobre os reis da terra, tá? Esse aqui é o primeiro versículo para identificar quem é essa mulher. Não é Roma, não tem nada a ver com o Império Romano, nem com a igreja, e sim com Jerusalém, a mulher que viste a cidade que reina sobre os reis da terra, tá? A terra aqui é o quê? Israel, tá? Israel. Como a gente sabe que essa terra é Israel? Quando você fala dos 144 mil, foram comprados da terra. Está lá no Apocalipse 14, se eu não estou enganado. Foram comprados da terra. No Apocalipse 7, se eu não estou enganado, fala que os 144 mil que foram comprados, eles são das 12 tribos de Israel. Tá? Então, terra, Israel. Foram comprados da terra. Que terra? Das 12 tribos. É muito simples essa exegese aqui, tá? Agora vamos para o Apocalipse 18, que no último versículo também vai explicar quem é essa mulher. Olha aqui, falando aqui no Apocalipse vai falar sobre a queda da Babilônia. Ah, mas Babilônia aqui é a mulher? É, porque ela tinha um nome enigmático da Babilônia, tá? Então a prostituta é a mesma Babilônia aqui no caso e vai falar aqui, ó, no último versículo, tá, gente? E nela se achou o sangue dos santos, dos profetas, dos santos e de todos que foram imolados na terra. Presta atenção na terra aqui, tá, gente? Presta atenção. E foram imolados na terra. Foram imolados no planeta Terra? Não, gente. Aqui está falando de Israel, a terra de Israel. E por que São João está colocando aqui todos esses pormenores aqui? Quando ele vai falar da prostituta, ele vai dando várias características, coisas que ele já tinha falado. Ó, é a grande cidade. Por isso que eu falo, gente, não tem como comparar a mulher do Apocalipse 17 com o Apocalipse 12. Porque São João vai falar exatamente quem é essa mulher. E essa mulher aparece lá no Apocalipse 11 e não no 12. Ele vai falar, é a grande cidade. A grande cidade que está lá no Apocalipse 11, não no Apocalipse 12, tá? Então, por isso que não tem uma coisa a ver com a outra. E aqui ele vai dar essa informação que quebra a perna de qualquer futurista e também de qualquer pessoa que tenta ligar isso aqui à Igreja Católica ou ao Império Romano. Primeiramente, qual o profeta que o Império Romano matou? Fala para mim. Vamos lá. Se você falar de santos, beleza. Ah, cara, alguns santos foram mortos mesmo em Roma, concordo, em gênero, número e grau. Agora, qual profeta, velho? Fala pra mim, qual profeta? Me fala um profeta que Roma matou. Falando do Império Romano, hein? E quando que Roma foi condenada por todo o sangue dos mortos na terra? Quando foi isso aqui? Nunca. Até porque Roma não tinha vínculo nenhum com Deus. Não tinha nenhum vínculo. Se Deus fosse condenar todo mundo que matasse algum inocente ou, né, inocentes, se Deus ia condenar todo quanto era nação. Ia condenar o Império Grego, ia condenar outros impérios também.
Aqui está falando está dando uma informação, porque esse texto, presta atenção, gente, esse texto aqui citado por São João, ele foi retirado do Evangelho. Ele é uma informação que está no Evangelho. Está lá em Mateus. Deixa eu mudar aqui a Bíblia para a gente. Está lá em Mateus 23, pô. É o texto de Mateus 23. São João tirou o texto de Mateus 23 e colocou aqui, pô. Não é que ele tinha o Evangelho de São Mateus, né? Não é que ele tinha o Evangelho de São Mateus, mas ele participou dessa pregação, ele escutou isso daqui, ele escutou Jesus Cristo falando, né? Preste atenção no que Jesus Cristo aqui, ele condena Jerusalém. Olha aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, presta atenção. Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Para onde foi enviado isso aqui? Para onde foi enviado? Para Roma? Não, foi para Jerusalém. Tá aqui, ó. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Está falando de Roma aqui? Não, está falando de sinagoga. Persegui-los eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós, sobre os romanos, sobre o Império Romano? Não. Todo sangue inocente derramado sobre a terra. Tá vendo aqui, ó? Todo sangue inocente derramado sobre a terra. Apocalipse 18. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos que foram mortos na terra. Tá ligando uma coisa a outra? Desde o sangue de Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Já expliquei sobre isso aqui. E ele vai citar qual cidade é. Aqui, ó. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, não é Roma, gente. É Jerusalém que mata os profetas. Tá aqui, ó. Jerusalém foi condenada por matar os profetas. Olha aqui, ó. E nela achou o sangue dos profetas. Exegese básica isso aqui, gente. Básica. Olha. Jerusalém que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. E aí diz aqui, ó. Pois bem, a vossa casa será deixada deserta. Essa mulher foi encontrada onde? No deserto. Está lá no Apocalipse 17. Né? A mulher que foi encontrada lá no deserto. Tá bom, gente? Então é isso. Aqui eu fiz uma exegese básica. E aqui na crítica, eu não estou criticando. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Não estou criticando a pessoa do Ariel, mas eu não concordo com essa interpretação que ele fez do Apocalipse. Tá? E aqui eu estou colocando uma outra visão, que eu espero que ele pelo menos dê uma analisada nessa visão e procure saber exatamente se o que eu mostrei aqui, né, faz algum sentido. Tá? Eu fiz exegese, tá, gente? Isso aqui é exegese. É isso aqui. Exegese é basicamente isso daqui. Tá? Ficar conjecturando não é exegese. Esse que é o problema. Ficar conjecturando, ficar buscando coisa no subjetivismo, sabe? Coisas subjetivas. Olha, então você vai falar de uma cidade que pode ser Roma, mas lá no futuro pode não ser o que. Isso são coisas subjetivas, cara, que não tem sentido algum. Isso não é exegese. Exegese é isso aqui. Você procura o texto, encaixa um texto no outro, observa os termos que são usados, pega na língua da época e faz ali uma análise semântica da língua. É basicamente isso aqui, exegese. Né? Não tem a mínima possibilidade da mulher prostituta babilônica ser Roma, o Império Romano ou qualquer igreja. Gente. Isso aqui é Jerusalém. Jerusalém, pronto. Foi Jerusalém que foi destruída. E só para terminar, Apocalipse do capítulo 1 ao 19 retrata o que é a grande tribulação. O que foi a grande tribulação? Foi a destruição de Jerusalém e o templo de Jerusalém no ano 70. Tá? O castigo que eles receberam por ter matado Jesus Cristo, o crucificado Jesus Cristo e perseguido os santos. Tá bom, gente? Mais uma vez, nada contra a pessoa do Ariel. Tá tudo 10, cara. Só que, realmente, essa exegese do Apocalipse que ele tentou fazer, eu não concordo, né? Eu achei um pouco equivocado. Mas não vou aqui fazer igual o paraquedista de plantão. Falar, olha... A igreja condena essa visão. Isso é heresia que está pregando. Não, a igreja nem condena, tá?
Eu acho que é equivocado, mas a igreja em nenhum momento também condena esta visão cíclica, tipológica, analógica, anagógica, seja qualquer tipo de interpretação que venha do Apocalipse. Tirando o milenarismo que foi condenado, o resto a gente pode analisar, né? Como eu estou fazendo essa análise agora. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.